Olá, pessoal. Good morning, good afternoon or good evening. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, porém é com muita satisfação que eu estou aqui mais um sábado conversando com vocês sobre a minha experiência de aprender inglês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Kelly Hodgins, eu sou enfermeira oncologista na província de British Columbia, no Canadá, e tenho aí uma rede social onde eu ajudo muito, principalmente a minha enfermagem brasileira, a tentar ou realmente conseguir validar o seu diploma aqui no Canadá, na província de British Columbia. Então, eu não ajudo só enfermeiros, eu ajudo técnico de enfermagem também a vir fazer parte dessa enfermagem canadense. Então, já deixa aqui um like, um comentário, uma sugestão, uma crítica, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo de qualidade sobre o processo de validação e sobre como eu aprendi inglês, porque eu estou sempre aqui compartilhando com vocês a minha experiência, o que que eu fiz para aprender o inglês. Eu cheguei aqui no Canadá com inglês, acho que abaixo do básico, eu não era nem básica. Então, o que que eu fiz para aprender e hoje ser enfermeira canadense? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Kelly Hodgins Nurse, vai aparecer em algum momento aqui. Eu tenho lá no meu vídeo eu falo como tudo começou, como eu vim para o Canadá e eu não sabia o inglês, eu não falava, e foi assim um trauma no início, porque a gente fica pensando: "Meu Deus, eu estudei a vida toda que eu estudei inglês, desde criancinha eu fiz cursinhos de inglês, mas eu não sabia falar". Por quê? Por que que a Kelly fez curso de inglês e não sabia falar? Porque eu não estava pronta naquela época, eu não queria aprender. Quem queria que eu aprendesse eram os meus pais. Foram eles que me colocaram nesses cursos de inglês, onde eu ia para lá, onde eu ia para o curso estudar 1 hora e meia por dia, no máximo 3 horas por semana, cursos caríssimos, aos quais não me fizeram aprender o inglês. De repente, não foi nem culpa deles, foi a minha culpa, eu era muito nova, como eu falei, eu não estava pronta, eu não queria, eu dizia: "Para que que eu estou estudando inglês? Eu não quero aprender essa língua, não me interessa". Era a mesma coisa quando eu estudava história no colégio, eu dizia: "Eu não quero aprender esse negócio de história para falar sobre países que eu nunca fui, nem quero ir, não me interessa". Então, assim, aquela mentalidade, né, às vezes a criança tem muita criança que está pronta, que sabe o que quer, mas tem muita gente como eu era, não queria, e aí então eu não aprendi a fazer o quê? Enfim, como foi que eu tive que aprender o inglês? Tive a oportunidade de vir para o Canadá, onde eu amei o país. Primeira instância, quando eu caminhei, que eu passei pelas ruas, que eu vi como as pessoas eram tão polite, é até difícil dizer a palavra polite para, tentar traduzir isso. São pessoas muito boas, são pessoas educadas, são pessoas com classe, sabe. Você percebe que é um país bem mais evoluído na questão educação. Então aquilo ali me encheu os olhos, porque você vê o tempo todo as pessoas na rua te dando um thank you, um "You are welcome", "Sorry, how are you doing?". Falei assim: "Meu Deus, eu quero viver num país desse", porque, na minha realidade, onde eu vim, às vezes, se você era muito polite, você era até taxada de metida. Então eu falei assim: "Gente, que coisa bacana, as pessoas não ficam rindo para você o tempo todo, né, não ficam com as canjicas arreganhadas o tempo todo, mas são muito, muito polite, são muito educadas". Então isso deu aquela luzinha. Eu vim para visitar 15 dias e depois eu voltei para ficar 4 meses. Quando eu voltei para ficar 4 meses, eu tive a oportunidade de ir para um colégio estudar por 3 meses, porque naquela época você não podia vir por vir, você tinha que ter você tinha que ter alguma, como é que eu posso dizer? Você vem para turismo? Você vem para quê? Eu vou vir para turismo, mas eu vou estudar numa escola. É uma forma de que a gente tinha para poder não ser barrada na imigração, alguma coisa desse tipo. Eu quero aprender um pouco inglês, vou a turismo, mas eu posso estudar, então eu vou estudar um pouquinho. Então foi assim que eu vim e foi muito bom. Só que nos colégios aqui também
era muita gramática, gramática, gramática. Eu amava, porque eu já tinha essa cultura de estudar gramática no Brasil, então para mim estava tudo certo, eu estava estudando o que eu estava acostumado, o que eu gostava de fazer. Porém, eu não falava inglês, tá. Estudando gramática, eu não conseguia falar o inglês. Eu falava assim: "Gente, mas aí não está certo, porque se eu quiser ser enfermeira aqui, eu vou ter que falar o inglês em algum momento, mas eu só estou estudando gramática, o inglês não vai vir". Aí, depois desses 3 meses estudando, eu voltei para o Brasil. Fiquei lá 2 meses, continuei estudando, porque eu sempre fui muito forçada, determinada, sabe, focada. Quando eu vim para cá, eu vi a possibilidade, eu vi as oportunidades, eu vi que eu poderia crescer, que seria muito bom para minha filha, eu não perdi essa chance. Então eu realmente fiz uma imersão no inglês. Eu lembro que quando eu fui para o Brasil, na época eu morava em Copacabana e eu deixei meu apartamento lá, a gente na verdade alugava o apartamento, eu continuava a pagar esse apartamento mesmo morando no Canadá, porque eu não sabia, não tinha certeza que eu ia ficar aqui mesmo, então se algo acontecesse eu teria um local para voltar. E aí eu lembro que em Copacabana eu procurei um cursinho de inglês e continuei estudando, sabe, para não perder o ritmo, né, o hábito que eu estudava muito aqui no Canadá. Enfim, foi muito bom e o inglês foi vindo pouco a pouco. Porém, eu percebi que mesmo estudando muitos anos, muitos meses, eu ainda não estava conseguindo falar. Então eu falei: "Gente, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar alguma coisa, na minha rotina de estudos, porque se eu ficar só na gramática, eu já estou vendo que isso não vai me fazer falar, então o que que eu tenho que fazer?". Então eu criei o meu schedule, a minha rotina de estudar inglês personalizada. Eu estudava sozinha, com todos os materiais que eu tinha aí disponível na internet, eu fazia tipo um cronograma para eu estudar, estudava de domingo a domingo, incansavelmente. Eu sempre estudei muito, então às vezes eu estudava muitas horas até eu começar a trabalhar, que foi até rápido, tá? Eu vou chegar lá. Então, eu estudava muitas horas, já tinha criei aquela rotina, aquele hábito. Quando eu não estudava, eu me sentia até mal. Mas no início é engraçado, que quando eu estudava ou escutava muito inglês, principalmente quando eu ia nas festas, nos lugares, e as pessoas só falavam, 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 falavam inglês, às vezes me dava dor de cabeça, eu me sentia: "Ai meu Deus, eu sou muito inglês, eu não entendia", então era frustrante. Não vai sair, gente. Frustrava, né? Frustrating. Pronto, agora foi. E aí, mas com o tempo você acaba se acostumando com tudo isso. E vai entrando, né, porque você vai escutando o inglês e aquilo ali vai entrando, quando você vê, você já está até falando, você fala: "Ah, mas que palavra é essa? Eu nem sabia que eu sabia". Enfim, mas eu criei uma metodologia de ler, e a leitura me ajudou tremendamente em aprender o danado do inglês. Eu lembro que eu peguei o primeiro livro para ler, era um livro de criança, um livro muito simples, onde eu fiquei numa página quase uma semana, mas eu não traduzia. Eu lia todo em inglês e tentava entender o contexto dele todo em inglês. Isso me ajudou muito a dar um up no meu writing e até na minha fala. E a leitura, com certeza. Então, só ali eu já estava treinando 3 skills, né, que era o meu writing, que era meu reading e que era a o speaking. Então me ajudou muito. Hoje eu vou trazer para vocês uma história. Eu vou ler uma história para vocês vão ficar aí com o meu accent, e eu acho que é interessante vocês também tentarem fazer isso. E no final disso, eu vou deixar umas perguntinhas, eu queria que vocês pegassem lá um notebook, que vocês lessem esse texto novamente
estudasse ele, estudasse as palavrinhas que estão lá em negrito, estudasse o vocabulário e respondesse as perguntinhas depois. Elas são muito simples e esse é um texto para inglês básico. Eu sei que, de repente, hoje vocês não vão entender muito, mas peguem esse vídeo, vejam, revejam, estudem, busquem, que isso é muito importante para o aprendizado de vocês. A leitura vai enriquecer muito o vocabulário de vocês, a escrita de vocês em inglês, o speaking, a pronúncia, tá? Ah, não se preocupem em cometer erros, não se preocupem com seu accent. O inglês é a linguagem universal e todo mundo fala, quem fala inglês como segunda língua tem o seu accent. Até o inglês mesmo, quem fala inglês tem different accents, né, quando fala o inglês. Tem o inglês britânico, tem o inglês canadense, tem o inglês lá da Austrália e assim vai. Então não se preocupem em com o acento de vocês, tá? Falem o inglês da forma que vocês falam e vão melhorando. Então, aqui é uma historinha muito interessante. Eu vou tentar ler com calma, devagar. Como eu falei, eu também tenho accent, eu também às vezes pronuncio algumas coisas, algumas palavras com o accent que eu tenho. E eu não penso em mudar, até porque eu sempre falei isso para vocês, os meus pacientes sempre falam: "Nossa, é muito sexy o seu accent, é diferente, é bonito, então não mude". É muito legal escutar você falar inglês com seu accent. Então, eu escuto muito meus pacientes, eu sou uma enfermeira que escuto muito meus pacientes, então eu não vou mudar o meu accent e eu sou feliz do jeito que eu sou. Simbora? Então, a historinha de hoje é Got fruit. Got fruit? É uma pergunta, né? Got a fruit? Today's the day I kicked my blankets off and hopped out of bed, leaving the mess of my sheets and blankets behind as I walked to the bathroom. My mother was going to tell me I had to make my bed this morning, but was too excited to go to the store. I am 11 years old now. That means I'm old enough to go to the store and get something I want today. On my birthday, my mom asked me what I want to do, and I chose going to the store and picking out something to eat. Other kids would probably choose to get candy or toys, but I was going to get fruit. Wow. I don't know what it is about fruit, but I like it so much, more than I like candy. Me too. I don't like candy. And I already have a lot of toys at home, so I don't think I need any more of them. Wow, 11 years old with this kind of thought, really good. I brushed my teeth as I looked into the mirror, picturing all of the fruit I was going to buy today. I had money left over from my birthday in my piggy bank, so I was excited to get everything ready and head out to the store. Before I was allowed to go, I had to make sure I did all of my morning things to make sure my mother would let me go. I had to make my bed, brush my teeth and hair, get dressed, and have breakfast. It seemed like so much to do, but it was what I had to do every morning, so I wasn't worried. With my teeth and hair brushed, I went back to my room and got some clothes to wear out of my dresser. I picked a red shirt and a jeans to wear today. Since it wasn't supposed to be all that hot, but it wasn't supposed to be really cold either, that was what I liked about autumn.
It was always the perfect weather for t-shirt shirts and jeans. Once I was dressed, I took my pajamas over to the laundry basket and placed them inside so that when my mother came to take my laundry to be washed, she would grab them and they would be ready for me to wear again. Finally, the last thing I had to do before breakfast was to make my bed. I hated this part. I don't know how my mom does it, but I don't like to make my bed. Wouldn't it just be easier to have the bed unmade if I'm just going to climb into it again later? Sighing. I went about pulling the sheets, blankets, and the pillows, placed them back on the bed, and smoothing them out. At least I didn't have to pull all of the sheets back on it. Doing the fitted sheets was always difficult. That's right. They would always pop up as soon as I got all four corners done, and it would take me forever to get them on my bed. Today, all I had to do was smooth everything down and make sure it was all in place. I looked around my room once I was done to make sure it was clean before I went downstairs. Everything looked like it was in the right place, which meant that I was able to go down and have my breakfast. I wanted to have cereal today, my normal breakfast. As I walked down the stairs, I saw that there was a bowl of cereal waiting for me on the table. The milk was there beside it for me to add before I ate, and there was a bowl of orange slice there as well. I licked my lips at the sight of the oranges, knowing they were going to be the first thing I was going to eat. Good morning, Tam, my mother said as I came down the stairs. She was washing dishes at the sink. Good morning, Mom, I said as I skipped to the table and sat down, ready to eat my breakfast. Did you get your morning chores done? She asked me just as I was able to pour my milk into the bowl. Yes, I did, I said as I poured the milk into the bowl. I waited for the milk to make the cereal softer to eat. And while I did, I grabbed an orange slice and took a bite of it. The flavor exploded in my mouth. I love oranges. Good job. Once you are done, then you can go to the store. I ate quickly, excited to go to the store and buy my fruit. This way, I would be able to pick what I wanted and bring it home, so show my mother. I had $20, which meant I would be able to get a lot of fruits. I was so excited. I was already picturing what I was going to buy. As soon I would, as soon as I was done, I put my dishes in the sink and gave my mother a hug and a kiss before running back up the stairs so I could grab my purse with my money in it. It was going to need that if I was going to buy anything today. As soon as I had my wallet in my hands, I was racing back down the stairs to put my shoes on so I could leave for the store. I was just down the road from our house, which meant I was allowed to go alone. I raced out of the house, the excitement overflowing in me, and I ran all the way to the store. People were staring at me, but I didn't care. I was so excited to worry about what they think. The store looked really busy today, and I guess that should have given me anxiety, but it didn't. I was too busy thinking about fruit. Interesting. My mouth
was watering as soon as I walked inside and I saw all of the different displays. They looked like a rainbow at the front of the store. All of the apples, oranges, berries, and bananas. I grabbed a basket and walked over, looking between all of the different fruits so I could make my selection. Immediately, I decided I was going to get some apples because those were my favorite and I could take them to school with me. And then I decided want some oranges for the same reason. I didn't want to get any bananas today, which left the berries. I walked over the stand where they kept the berries that were fresh from the farm, and I picked up some strawberries as well as some blackberries that looked gigantic. With my basket full, I happily marched over the register where I waited my turn to pay. The line wasn't too long, so I didn't have to wait much before it was my turn. I placed all of my things on the belt and watched as the cashier weighed them and rang them through. I was excited until she told me the total. $21.50 is your total. Will that be cash or card? My heart dropped. I only have $20, I replied, looking at the line that was accumulating behind me. Oh, well, you can put something back, the lady replied, a kind smile on her lips. That won't be necessary. A kind old lady spoke from the line behind me, coming forward and handing me $2. I don't think anyone should have to put something back. I couldn't believe it. This nice old lady gave me enough money to get all of the fruit I had picked out. She didn't have to be so nice to me. Thank you so much, ma'am. I smiled big at her and handed the $2 to the cashier, who then processed the transaction. She said, anytime, dear. I hope you have a wonderful day. She went back to her place in the line, and I took my bags and a receipt ready to go home. Today was a good day, and I would find a way to repay the nice lady who helped me today because my mother had always taught me to repay a kindness that was done to you. With my bags of fruit in my hands, I happily skipped home, ready to feast on my treats. Summary about this history, really nice. Eu gostei. A little girl named Tam goes to the grocery store to buy herself some fruit as a birthday gift. She decides on the fruit she wants to buy and then goes to pay for it, but runs into a problem. Will Tam be able to buy the fruit or will she have to go back home without it? Quero que vocês respondam. Respondem para mim, respondem para vocês. A nice lady helps Tam to buy the fruit and it makes her very happy for the birthday, just when she thought she wasn't going to be able to get it for herself. Interessante. Eu tenho aqui uns vocabulários, né, da história muito simples. Fruit é muito similar de fruta. Esse livro é até em inglês e em espanhol. Kids, porque eu estou tentando estudar espanhol. Money, aí eu estudo inglês para o espanhol. Eu não estudo português para o espanhol, né? Para tentar reforçar mais aí no inglês. Money, mother, bad, breakfast, oranges, apples, berries, bananas and home. Então, qual é o exercício de hoje? É muito simples. Eu tenho aqui 5 perguntinhas para vocês. Que tal vocês em casa? Vocês vão olhar esse vídeo, vão olhar todo ele e vão tentar responder essas perguntinhas. São básicas, mas é assim que a gente começa. E até o texto, leiam o texto novamente. Leiam em voz alta.
Record yourself. Use o seu celular para ajudar vocês a estudarem, tá? Perguntinhas iguais a essas, bem simplesinhas. Um texto igual a esse, bem simplesinhos, ajuda sim a gente a aumentar ainda mais confidence em estudar o inglês. Então, a primeira pergunta: What fruit did Tam buy? Was kiwi, apples and bananas, apples, oranges and berries, watermelon or pineapple? Pergunta número 2. How much money does Tam have? $25, 30, 12, 20, 10. Number 3. Who helps Tam? An old lady, an old man, the cashier, the mother, her father? I don't know. Number 4. What did Tam choose to do for her birthday? Buy toys and fruits, toys and fruit, buy candy and toys, buy candy, or buy fruit? E a última pergunta, what season is it? Spring, summer, fall, autumn or winter? Então, gente, é basicamente isso. Textos simples como esse vão fazer você aprender a ler, a escrever e não é falar, spell as coisas corretamente. Mesmo com seu accent, mesmo do seu jeito, vai fazendo, vai tentando, que um dia pode ter certeza que você chegará lá, tá? Então, gente, não deixe de me seguir nas redes sociais. Deixe algum comentário aqui, alguma sugestão, qualquer coisa que você queira dividir, compartilhar. Como eu falei, o inglês é só questão de você botar na sua cabeça que você consegue sim, se você se empenhar, se você fizer uma imersão nele, faça o seu cronograma personalizado de acordo com o seu tempo. Eu sei que você trabalha, principalmente a enfermagem, trabalha em 2, 3, 4 empregos aí, 4 acho que é demais, mas tem gente que deve fazer. E eu sei que a questão do tempo é muito curta, mas se for continuar trabalhando em 3 empregos, infelizes, ganhando pouco, se estressando, sendo humilhado, sendo, né, essa coisa tão grandiosa aí no Brasil, onde a enfermagem é tão massacrada por todas as outras categorias, não é assim? Uma coisa sem respeito, sem dignidade. E toda vez eu falo para vocês, a enfermagem canadense, a gente segue tudo que está ali na Bíblia do livro da enfermagem. Então a gente nós somos muito respeitados aqui, a gente tem muita dignidade, a gente tem muita chance de crescer, é um país que investe muito na educação. Então, se você gosta de estudar, se você é esforçado, aqui é o local, é o caminho. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e deixe sempre aqui um comentário para que eu possa melhorar, para que eu possa. Eu estou sempre estudando também, tá, gente? Como eu falei, vocês viram o livro aí é espanhol, inglês, eu estou sempre buscando, eu estou sempre tentando melhorar, até mesmo para poder ajudá-los. Tá bom? E eu também dou mentoria para quem quer vir para o Canadá. Eu dou a mentoria desde o processo da validação, desde o zero, documentos, abrir as contas, tudo direitinho. A prova de inglês, que a gente tem uma prova específica aqui, a prova de enfermagem, que nós também temos, uma prova teórica, uma prova prática, que não te reprova, não te passa, mas avalia o seu knowledge, né, como profissional de enfermagem e te dá ali um feedback se você precisa estudar algumas coisas específicas ou não. Eu ajudo em toda essa parte, até porque eu já passei por ela, sou enfermeira aqui, então eu sei exatamente o que você precisa fazer e também ajudo com materiais para o NCLEX e dou muitos tips, porque eu também fiz essa prova, passei muito bem, graças ao meu bom Deus, passei com 75 questões, meu computador shut off, and foi 1h30 de prova, muito boa. Eu virei enfermeira canadense em 2019, tá? Então eu tô aqui para você, por você, então vem comigo que a gente vai se dar bem juntos. E até próximo sábado, e todo domingo tem live, tá, gente? Me sigam lá no Instagram que tem live. Esse domingo a gente vai ter live onde eu vou responder perguntas de vocês lá na live. Então até
Um beijo e te vejo no próximo sábado.